Ele conversa os contatinhos dele, né? Ah, que dúvida, óbvio que sim. Mais de 150 contatinhos por dia. Claro, sem dúvida nenhuma. Os contatinhos quer dizer alunos que eu converso por dia, né? Aham, sei. Aham. Me engana que eu gosto. Você só atrás da moita olhando, né? Sempre. Espertinho, espertinho. Teu palpite, mais alguém vai se juntar a nós? Não sei. Sei. Seguinte, Eu acho que a Carol vai entrar. eu não quero iniciar conteúdo no próximo bimestre, tá bom? Então a gente vai ter que Eu trabalhar também não mais quero. alguns conteúdos desse mês ainda, tá? De equilíbrio químico. Pela última vez, de quinta-feira eu começo conteúdo novíssimo com vocês. Combinado assim? Perdão. Então assim, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho de equilíbrio químico ainda. E aí, quinta-feira a gente começa NOx para cá estudar pilhas e baterias. Pilhas e baterias é um negócio bem bacana de estudar. Bem, bem, bem bacana, tá? Tem continhas bem simples de ser feitas. Combinado? Galerinha, só vamos esperar mais alguns segundinhos entrarem. Diz uma coisa, meu querido. Vocês fizeram a prova? Você fez a prova, meu querido? De química? Você fez, né? Óbvio. Eu sou aluno exemplar. Eu queria entender por que os seus colegas, muitos colegas seus, não fizeram. Ah, é? Ai, olha, nem comentar essas pessoas aí que não fazem a prova. Ai, que horror. Não, não, falando sério, viu? Sem brincadeira. Eu não faço a menor ideia do que me fizeram. Viu? Tem turmas aí que, nossa, eu olhei e me assustei hoje. Não fui ver. Eu me assustei, porque muitos alunos não fizeram. Tem turmas assim que muitos alunos não fizeram. Ah, já que não vamos conversar um pouco aí, daí a gente vê o que faz depois, tá? Eu tenho mais alguns materiais preparados ali. Seguinte, Everaldo, meu querido, você já ouviu falar de estalactite? O quê? Estalactite. Não. E estalagmite, aposto que sim. Eu já ouvi falar, mas não lembro o que é, mas já ouvi falar. E coral. Coral já, a gente estudou isso agora há pouco em biologia. O que você estudou em coral? Sobre corais. Acho que foi coral que a gente estudou. A gente estudou coral, a gente estudou esponja, nemo, umas paradas assim. Ó, mais coleguinhas se juntando a nós. Oh, fofo. Boa tarde. Boa tarde. Só que tem um detalhe, tem coleguinhas que se juntaram a nós que não fizeram a nossa avaliação. E eu fiquei muito triste por causa disso. A Carol, eu não fiz avaliação, tenho certeza. Eu fiz sim. A Nicole Pedroso, então. Eu acho que eu fiz, eu tô comendo, peraí. Eu acho que eu fiz, Ó, ela acha. galerinha, depois agora brincando. falaremos sobre isso. Vamos lá. Seguinte, vamos lá. Como eu falei pro Everaldo antes, eu não quero começar conteúdo novo, tá? Então não vai ter tarefa, hoje não vai ter nada, beleza? De quinta-feira a gente pega pesado, mas quinta-feira tem que estar em peso e não pode estar almoçando na nossa aula. Galerinha. Culpa da minha mãe aí, ó. E estalagmites. Estalactites. Tites vem de quando você pensa no teto. São essas agulhas que se formam em cavernas. A gente estudou isso do em teto para geografia no baixo. passado. Onde estudaram isso? Geografia. Mas Verdade, depois, com a Amanda. A gente foi Amanda. pra Ilha do Mel só pra ver esse negócio aí, a gente nem viu. Verdade. Lá na gruta. Nem viram? Ai, ai, ai. Aí eu vi. Eu fui no negócio, não bati a cabeça, não sei como. Será que a A testa Nicole tá bateu o chifre. Não pode falar isso nos Acontece. colegas.
Você sabe que a aula está sendo gravada, né? Depois vai ser compartilhada com os colegas depois. Perdão, Cuidado. colegas. Perdão, coleguinhas. Seguinte, ó, meus queridos. Estalactites vem do teto. Estalagmites vem de baixo para cima. Ambas têm formato agulhado. Só que, né, estalactites vem do teto apontando para baixo e estalactites vem do... Já achei, a Amanda explicou como que isso se forma para vocês? Eu não lembro como ele fala, mas É é a a gotinha de água que vai acessibilidade de descendo. água que fica pingando, pingando, pingando. Aham, vai Mas pingando. vamos estudar, não é só pingar. Se for assim, você consegue fazer isso em casa? Vamos pegar uma Eu torneira, consigo. vamos deixar pingando, vai formar esse Eu não negócio? lembro. Vamos lá. Tem um negócio químico envolvido aí. Vamos estudar lá, pessoal. A resposta está nesse equilíbrio aqui. Perdão, faltou a setinha de equilíbrio aqui, tá? Mas é nesse equilíbrio. O que acontece, pessoal? O carbonato de cálcio sólido reage com o gás carbônico, com a água, formando íons cálcio e íons bicarbonato ou hidrogênio carbonato. São dois nomes. A gente tem um equilíbrio nessa reação. Agora olhe para mim. Me falem aqui. Quais dessas substâncias elas interferem no equilíbrio químico da reação? É aquela ali, ó. Tem 5 substâncias aqui. Quais influenciam no equilíbrio da reação? Vamos olhar no lado dos reagentes. Carbonato de cálcio sólido influencia no equilíbrio da reação? Acho que não. Por que você acha que não? Porque ele é sólido. Exato, o sólido não interfere no equilíbrio da reação. Gás carbônico aquoso interfere? Acho que não, porque ele é aquoso. Sim, interfere. Interfere sim. Interfere não. Interfere. E água líquida interfere? Interfere. Não, na prática não. O que vai interferir aqui, pessoal, do lado dos reagentes, a única maneira é o gás carbônico. E aqui, com os produtos, é o cálcio e o hidrogênio carbonato. O que acontece, pessoal? Quando você tem Na verdade, o que vai influenciar essa reação é a quantidade de gás carbônico presente na água. Tá? É a pressão dele na água. O que acontece, pessoal, no caso de quando se tem a água penetra na rocha e vai descendo. À medida que ela vai descendo, o gás carbônico vai ficando com uma pressão muito alta na água dissolvida na terra, no meio da rocha, digamos, né? Não na terra, na rocha. Que ele vai penetrando, na rocha calcária. Aí ele vai penetrando, esse gás carbônico vai penetrando, e quanto mais para baixo ele está, a pressão é maior por causa da pressão atmosférica. Vai ficando maior, tá? Ficando a pressão maior, o que acontece? Quando eu aumento a pressão do reagente, ele desloca o equilíbrio para o lado dos produtos. Quando esse equilíbrio é deslocado do lado dos produtos, por causa da alta pressão do gás carbônico, ele acaba reagindo, essa reação se desloca. Todos os reagentes aqui vão ser consumidos, vai diminuir a concentração deles na água. Então, o que acontece? Uma parte da rocha calcária vai ser consumida para reagir com o gás carbônico, que vai virar produto. Virou produto, virou íons cálcio e virou íons carbonato. Certo? Deslocou para os produtos. Dissolvendo o calcário. Então, parte do calcário, na prática, ficou dissolvido na água e a água vai descer pela rocha. O que acontece quando ela chega numa caverna? Quando ela entra em contato com a caverna, o gás carbônico que estava dissolvido na água, ele diminui a pressão sobre ele. Então, ele vai extravasar para o ar. Ele estava dissolvido na água e ele vai sair da água e vai virar gasoso. E aí, esse equilíbrio vai se deslocar. Como eu estou liberando o reagente, o equilíbrio vai ser deslocado dos produtos para o reagente. E aí a água vai gotejando.
Como o equilíbrio foi deslocado para o lado dos reagentes, vai formar carbonato de cálcio. Formando carbonato de cálcio na água, a água vai lá na caverna, vai pingando bem lentamente, certo? Pingando bem lentamente, ela vai depositando ao longo de milhares de anos carbonato de cálcio, que é o calcário, e vai formando aquelas agulhas, tá? O carbonato de cálcio que fica preso naquelas agulhas é porque a água foi formada naquelas agulhas na pontinha, e aí o carbonato de cálcio fica na pontinha e cai água pura. Um pouco de carbonato de cálcio que cai junto com a água forma uma agulha de baixo para cima, tá bom? E aí o que acontece? Como o equilíbrio foi deslocado para os reagentes, forma sólido, tá? E esse sólido vai se depositando. Olha aqui, ó. É a água que escorreu da rocha calcária e foi pingando. À medida que ela foi pingando, deslocou o equilíbrio para o lado dos reagentes, formou carbonato de cálcio, tá? Que é o calcário, e aí o carbonato foi formando essas agulhas e a água foi pingando, tá? O pouco de calcário que ficou com a água ainda, ele cai e forma essas estruturas aqui de baixo para cima. Eu não sabia que a Ilha do Mel tinha. Isso. Certo? Mas assim, não é uma coisa que se consegue fazer assim rápido. É um processo extremamente lento isso, tá? Extremamente lento, tá? Então, quando você vai nesse lugar, você tem que tomar muito cuidado para não quebrar e tudo mais. Tá bom? Prometem? Galerinha, a segunda coisa que eu quero falar com vocês hoje. Corais. Você sabe como os corais são feitos? No Não. Minecraft é com bloco. Ai, Vocês Paulo. acabaram de estudar isso em biologia. Como que vocês não sabem? É porque na aula de biologia eu durmo. Você sabe que essa aula é pública e fala isso. Vamos lá. Os corais são feitos de calcário também. Tá? A mesma coisa, carbonato de cálcio. É a mesma estrutura dos ovos, da casquinha do ovo. Mas a gente está pensando assim no esqueleto dele. Tá? Mais alguém se juntou a nós. Gabi, tudo bem com você? Tudo, professor. Os corais, a estrutura dele, tipo a estrutura, digamos, o exoesqueleto dele, né, é feito de carbonato de cálcio, o calcário. É ele que dá essa sustentação. Como que ele é formado? Tá? A presença de corais, pessoal, ela pode ser entendida também pelo mesmo equilíbrio. Só que aí você vai pensar também em termos da solubilidade do gás carbônico. Só que agora a gente não vai pensar em termos de pressão. Nós vamos pensar em termos de temperatura. Como que a temperatura influencia nesse equilíbrio, tá? É isso que a gente vai estudar aqui. Pessoal, todo gás, ele é solúvel, ele tem uma solubilidade muito pequena na água, que é dado pela lei de Raoult, e ele diminui com a temperatura. Então, quanto maior a temperatura, menor é a solubilidade de qualquer gás na água. Isso é um problema para os peixes, por exemplo. Eles precisam de oxigênio para sobreviver. Se a água ficar muito quente de um rio, eles morrem, porque falta oxigênio. Entenderam agora, pessoal? Então, em regiões de seca muito forte, tem uma mortandade de peixe muito grande, porque a água ficando muito quente, o oxigênio que está dissolvido é liberado. No caso do mar, para a formação dos corais, a gente vai ter um efeito parecido. O que acontece, pessoal? Temos essa reação aqui, ó. Os corais, eles têm grande quantidade de carbonato de cálcio na estrutura, que é o esqueleto deles. O carbonato de cálcio, nosso reagente aqui, CaCO3. Nos mares frios, a baixa temperatura faz com que muito CO2 esteja dissolvido. Então, olha, pessoal, se eu tiver muito CO2 se dissolvendo na água, o equilíbrio vai ser deslocado para qual lado? Para o lado dos reagentes ou para o lado dos produtos? Reagente. Errado.
Se eu tiver muito gás carbônico CO2 sendo adicionado aqui, a reação vai tentar um jeito de consumir esse excedente de CO2 e vai se deslocar para o lado dos produtos. Então, o que acontece? Se eu for adicionando gás carbônico, ele vai se deslocando para o lado dos produtos. Se se deslocar para o lado dos produtos, vai consumir o gás carbônico? Vai. Mas vai consumir também o carbonato de cálcio. Ele precisa ser consumido junto. E aí o que acontece? O carbonato de cálcio que forma os corais é dissolvido. Então os corais não conseguem se formar em águas frias, porque o carbonato de cálcio que forma a estrutura deles é dissolvido. Certo? Agora, em locais quentes, não. Em locais quentes, consegue ter uma grande quantidade de CO2 dissolvido na água. E aí, o equilíbrio é deslocado dos produtos para os reagentes. E aí acaba se formando carbonato de cálcio. E esse carbonato de cálcio digamos, o bioma, né? Ele usa o carbonato de cálcio para fazer o exoesqueleto dos corais, tá? Não só o exoesqueleto, não ele no geral, né? Mesma coisa que a gente forma os ossos. Só que para os corais, acho que a quantidade de carbonato é maior do que nós temos de ossos no nosso corpo, tá? É uma grande quantidade. Então, o que acontece? Deslocou para o lado dos reagentes, forma carbonato de cálcio, que é a estrutura dos corais. Aí o seguinte, só que além disso, pessoal, tem outros efeitos que tornam os corais muito sensíveis às mudanças climáticas, tá? Como, por exemplo, os corais são muito influenciados pelo aumento da temperatura e pela poluição, pois só conseguem sobreviver em águas transparentes. Então, se a água estiver suja, os corais não conseguem absorver luz e aí eles não conseguem sobreviver. Se a água for quente demais, por outro lado, tá? O coral perde a alga endosimbionte, tá? Que é uma alga que vive em simbiose dentro do tecido do organismo. E ela é responsável pela cor característica do coral. Se o coral, após o branqueamento, eles não vão conseguir sobreviver muito tempo. O Carlos falou por que as algas, eles não conseguem sobreviver por muito tempo? Vamos lá, ele falou alguma coisa quanto a isso? Meu Deus do céu, galerinha, acorda aí. Simbiose digamos assim, uma vida conjunta. Então, a simbiose dessa alga endossimbiose com o coral, ela faz com que o coral absorva nutrientes para ele por meio dessa alga. Sem essa alga, você não tem essa interação. Sem essa alga, o coral não consegue absorver os nutrientes para ele e ele não consegue viver, tá? Essa alga, ela forma uma interação conjunta com o coral. Perdendo essa alga, ele não vai conseguir sobreviver por muito tempo, tá bom? E por isso que, dependendo, com certeza, essa alga tem várias subespécies que dão essas colorações diferentes aqui para os corais. Tá bom, pessoal? Além disso, os recifes de corais constroem seus escolhas a partir dos carbonéticos na água no mar. A concentrações desses íons também é influenciada pelo pH. Então, se você mudar o pH na água do mar, nossa, afeta muito a vida dos corais, tá bom? Se o processo de acidificação dos oceanos continuar, essa concentração dos corais pode diminuir pela metade até 2100. Isso vai contribuir para a sobrevivência dos corais, tá bom? Pessoal, por que isso vai acontecer? Porque o gás carbônico que está dissolvido na água se transforma em ácido carbônico, transformando a água menos alcalina e objeto naturalmente básico. Então, assim, a água do mar, ela é em termos de 7,5,8. Se continuar produzindo muito gás carbônico, esse gás carbônico vai se dissolvendo na água,
formando gás carbônico. Se o gás carbônico continuar sendo absorvido na água, forma ácido carbônico. E o ácido carbônico vai diminuir o pH da água e vai dissolver os corais. Os corais são muito sensíveis ao pH, tá? Aqui estão, esse está lá no Eclésiastes, aqui se vocês quiserem olhar um pouquinho mais essas minhas referências. Certo? Aprenderam um pouquinho mais sobre corais agora? Tem que a gente perdão, não perdão ninguém. Sim. Claro. Sempre vivendo e aprendendo. Você está dando risada pelas minhas costas. Esses aluninhos, ó, vou dizer uma coisa, viu? Os aluninhos estão anotando tudo. Ouviu menos, ouviu? Vamos combinar aqui que menos, né? Eu estou agradecendo a presença de vocês aqui, mas também não abusem que aí é forçar demais a Amizade. comigo, né? Dizer que vocês estão anotando tudo, viu? Tá Paremos. no print, professor. Até desenhando coral eu tô aqui. Desenhar eu não duvido. Tá? Isso eu não duvido. Agora, dizer que estão anotando tudo, olha, por essa eu não esperava. Tô fazendo todo o sistema de informação aqui. Meus queridos, aqui, voltando aqui, ó. Vocês não prestam, não param para atenção esse negócio de coral. Gastei um tempão antes de nós preparando, porque esse é um negócio que pode cair no Enem, por exemplo. Tá? Porque mexe com muita mudança climática. pH, PO, alteração do pH, produção de... produção de gás carbônico por poluição, tudo isso, a acidificação da água, não só pelo gás carbônico, pelos óxidos de nitrogênio e enxofre. Isso aí é bem fácil de cair uma questão do Enem disso aqui. E aí, quem prestou atenção na aula vai saber, né? Ainda bem que vocês prestaram atenção. Concorda comigo? Sempre concordo. Pessoalzinho, ó, vamos fazer... Certíssimo. Certíssimo. Galerinha, vamos fazer alguns exercícios aqui, alguns exercícios daí... Não gostei agora. Não está mais certo. Tô brincando, vamos. É o seguinte, vamos fazer alguns exercícios aqui, daí eu libero vocês, tá? Galerinha, meus queridos aqui, cadê os exercícios? É bom compartilhar a tela também. Cadê a apresentação? Olha aqui, ó. Esse aqui é conteúdo do primeiro ano que a gente vai usar agora. Observe as reações químicas a seguir. Tá? Aqui não precisa saber os nomes. Nitrato de prata mais cloreto de sódio, formando cloreto de prata e nitrato de sódio. Ácido clorídrico mais magnésio, formando cloreto de magnésio e hidrogênio. Zinco mais sulfato de cobre, formando sulfato de zinco e cobre. Magnésio mais oxigênio, formando óxido de magnésio. Analisando as alternativas de cima para baixo, podemos afirmar que... Daí ele quer saber os tipos de reação. Síntese, decomposição, simples troca e dupla troca. Aí, pessoal, vocês lembram disso? Estão craques nisso? Isso daí é conteúdo do ano passado, não é? Sim, Ele acabou de falar, Everaldo. Ai, desculpa. Mas é do ano passado, mas a gente vai usar um pouquinho agora, tá? Vai usar umas coisas assim. Meus queridos, aqui, ó. Veja como é que é difícil. Primeiro tipo. Primeira dupla troca. Adição. Síntese ou adição. O que lembra para vocês a palavra adição? Adicionar, somar. Somar. Então, uma reação de síntese, ou que é o nome da adição, é uma reação que nós temos duas ou mais substâncias formando uma única substância como produto. Como é o caso da reação número 4. Veja, eu tenho duas substâncias reagindo formando uma substância só. Então, é uma reação de... A 3 é simples troca, né? A 2 também é simples troca.
Calma aí que eu tô Decomposição evoluído. é o contrário, tá? Aqui não tem nenhuma de decomposição, mas decomposição é o contrário. É quando você tem um produto, um único reagente formando vários produtos. Aí é decomposição. Que não é o nosso caso aqui, a gente não tem nenhum. Beleza? Ok, vamos lá. Então, a última é síntese. Para fim do exercício, a gente já ia eliminar a letra B, né? Porque a 4 é de síntese. Então, já a letra B a gente já eliminou. Continuando. Agora é o seguinte. Reação de simples troca. Primeiro, reação de simples troca, o macete. Ela sempre vai ser entre uma substância simples e uma substância composta. O que é uma substância formando uma nova substância simples e uma nova substância composta? O que é uma substância simples? Só tem um elemento. Um elemento. Então, é o caso aqui da 2 e da 3. Tá? Eles têm aqui, ó, uma substância simples aqui, ó, reagindo com uma substância composta. Aqui, uma substância simples reagindo com uma substância composta. Tá? Essas aqui são reações do tipo simples. Troca. Galerinha, essas reações a gente vai trabalhar algumas delas no próximo conteúdo. Reações de simples troca. Simples troca, eu brinco que parece o seguinte. Imagine aqui, ó, que essa aqui é uma pessoa solteira. E aqui é um casalzinho. O que a pessoa solteira vem aqui e faz? Ela vem e... Meu Deus, professor, tá parecendo música da Marília Mendonça. Desloca um dos componentes do casalzinho, formando um novo casalzinho e uma nova substância solteira. Mas aí tem todo um ponto de vista. Se é uma pessoa bissexual, pode pegar os dois e fazer um trisal. Não. Aqui, aí é uma reação de trisal, seria uma reação de síntese. Entendeu? Entendeu? Mas entenderam o raciocínio do meu negócio? Como se fosse isso. Por isso que reações de simples troca também são chamadas de deslocamento. Tá Ou traição. Na vida real, Marília Mendonça. Reações do tipo Marília Mendonça. E também reações do tipo Whindersson. Né? Ai, tadinho! O Vitão é o magnésio. Exatamente! Mas no final ele foi chifrar também. Agora eu nunca mais vou esquecer esse assunto. Exato. Essa é a ideia. Adorei. Ó, depois eu te mostro uma fórmula que eu aprendi, sei lá, 14 anos atrás por causa de um macete. E até hoje não esqueci só por causa do macete. Galerinha, zinco reagindo com sulfato de cobre também é a mesma lógica. O zinco vem aqui e desloca o cobre. Por isso que é chamado de deslocamento. O zinco é o solteirão, é o Vitão aqui, o Vitão. E ele vem e desloca o Whindersson, que forma uma substância composta, um novo casalzinho, e uma substância simples, que aqui no nosso caso é o Whindersson. Nossa, o Whindersson chamei o Whindersson de... Se inverter, professor, você pode colocar o cobre, tipo, se for cobre, o zinco, se for essa parte do reagente antes ali, ele pode se transformar no outro? Isso quer dizer a reação inversa? Nesse caso, não. Por reatividade química. Entendeu? Porque assim, o que acontece? Reação química não é só misturar as coisas. Se tem uma fila de reatividade, tem umas regrinhas para essas reações ocorrerem, que eu não falei ano passado. Eu vou revisar alguma coisa ano que vem com vocês. Por exemplo, por que o zinco consegue deslocar o cobre? Porque o zinco é mais reativo que o cobre. Entendeu? O zinco é mais reativo que o cobre. Então, o zinco consegue substituir o cobre aqui. Mas o contrário não vai acontecer. Beleza, Everaldo? Entendi. Mesma coisa aqui, ó. O magnésio, ele consegue deslocar o hidrogênio, porque o magnésio é mais reativo que o hidrogênio. Agora, essa reação aqui, ó, por exemplo, se eu usar no lugar dessa segunda reação, se eu usar prata. Prata é um metal nobre ou não é nobre?
Prata é um metal nobre. Então, essa reação aqui não acontece. Por que que não acontece, pessoal? A prata, ela não consegue vir aqui deslocar o cobre. A prata é um metal nobre. Ela é pouco reativa. Então, ela não consegue deslocar o cobre. Beleza? Beleza. Essa reação aqui a gente vai falar pra caramba no próximo conteúdo. Pires de Daniel. Vai falar pra caramba. Tá? Nesse caso aqui, ó, são dois casaizinhos, tá? Que trocam os parceirinhos. O AG estava ligado ao ANO3, ele vem aqui se liga ao Cl. Beleza? E o Na que estava ligado ao Cl se liga ao NO3. Veja. Na prática, os casais trocam de parceiros, né? Chifre trocado no 2. Oi? Desculpa. Chifre trocado no 2, tá certo, tudo certo. Meu Deus! É melhor pra entender o conteúdo. Então essa é uma reação do Viu, quê? professor? É assim que os alunos aprendem, falando sobre chifre. A gente nunca mais vai esquecer o conteúdo. Dupla troca. Tem que falar sobre a nossa realidade, daí a gente não esquece. A sua realidade, né, Nicole? Que eu nem namoro pra ter chifre trocado, né? Dupla troca. Então a primeira é dupla troca. Quando na segunda e a terceira é simples troca e a terceira é simples, tá? Também, assim, ó, não é só misturar que a reação vai acontecer também, não. Tá? Não tem regrinhas. Por exemplo, uma regra, as regras para essas reações de dupla troca acontecerem é formar uma substância, se o produto for uma substância sólida, como nesse caso, aí a reação acontece. Se a substância for um gás, também acontece, tá? Beleza? Das reações de dupla troca, tá? Se tiver uma substância sólida, líquida, sólida, gasosa, algumas no estado líquido, não dissolvido em água, como assim, tem umas regrinhas para acontecer. Se não tivesse essas regrinhas de reatividade, ia ser uma doideira, porque as reações iam ficar acontecendo a todo momento, então a gente não ia ter, por exemplo, uma mesa, porque ela ia se desfazer muito rapidamente. Então, a química não é simplesmente misturar as coisas, tá? Você tem uma lógica em cima de tudo que acontece, tá? Uma lógica de reatividade. Aqui só, depois, se quiserem comparar. Galerinha, se lembra dessa fórmula aqui, ó? Vocês decoraram ela ou não? PVNRT. O R vale 8, alguma coisa, não vale? 0,082. Né? Isso aí é 8. Mas sabe como que eu decorei essa fórmula? Eu escutei um macete, acho que em 2008, dessa fórmula. Acompanhe. Puta véia não recusa tarado. Ah. Eu escutei isso de verdade. Top. Em 2008. Até hoje não esqueci. Meu Deus. E outra que eu... mas essa do simples troca e dupla troca, os alunos guardam também. Mas e outra que eu guardei, que eu sou corintiano, né? Palmeirinha, verdinho, não resiste ao timão. Também essa eu guardei também. Mas a da primeira... Com seus macetes, né? Só. Mais um exercício só. Deixa eu ver aqui a lição. Como que estamos de tempo? Mais um exercício eu libero a vocês. Uma solução aquosa de cloreto de amônio, 0 mol, em que sal está 100% dissociado. Apresenta qual pH? Ano passado eu fiz essa, né? De qualquer maneira, vamos trabalhar aqui, ó. Pessoal, se perguntar esse exercício para vocês aqui, ó, nós vamos fazer assim, ó. Ele deu aqui a fórmula do pH. Essa fórmula aqui é extremamente importante, tá? Isso aqui você não pode esquecer. pH igual menos log de H+. Se você tem a concentração da H+, você só vem aqui, ó, substitui aqui e tira o menos log lá na calculadora, tá bom? Ele deu aqui o kW da água. Esse valor é constante a 20 graus Celsius. Se ele não falar nada, você usa isso aqui.
KB da base, ele deu aqui, e o KH, que é KW sobre KB, tá? Porque isso aqui é um sal que vem de um ácido forte e uma base fraca. Ele fica KW sobre KB, tá? Lembrando lá, KH é assim, ó. É sempre KW sobre Ka vezes KB. Daí lembra que eu falei para vocês, pessoal, se por um acaso a base, se o ácido for fraco, vocês vêm aqui e tiram da fórmula o Ka. Desculpa. Se o ácido for forte, você vem e tira o Ka. Se a base for forte, você tira o KB. No caso aqui, esse sal vem do HCl, que é um ácido forte. Então, você vem aqui e tira o Ka. Fica KW sobre KB, que nem tá ali, tá? Lembrando aqui, ó, como que faz para descobrir mesmo? NH4 Cl. Reparte. Isso aqui vem da base. Isso aqui vem do ácido. Só coloca hidrogênio na frente do ácido. Beleza? Aí você tem a parte que vem do ácido e a parte que vem da base. Tá bom? Aí é o seguinte, para resolver. Primeiro, vamos calcular... Opa, fui para o lado errado. O KH dá a constante de hidrólise desse sal. Eu vou dividir, como ele já deu aqui a fórmula, é só dividir o KW sobre o KB. Que vai aqui, menos 14. Lembrando aqui, ó, vai dar menos 10 a menos 9. Por quê? Nossa, que tá errado aqui, ó. Aqui é um 10. Mesma base, cuidado aqui, vou repetir para não ter problema. Mesma base, quando se tem uma divisão, mesma base diminui os expoentes. Menos 14 menos 5, vai ficar aqui mais 5 menos 14, 10 a menos 9. Aí agora, pessoal, ele tem aqui o KB, é só fazer menos log de 10 a menos 9. pH 9. Beleza, pessoal? pH 9. Tá? Então, esse ácido, ele é um sal ácido, básico ou neutro? Ácido. Básico. Que? Não é básico? Básico. pH maior que 7 é básico. É tá. o pOH, né? Que é o contrário. Isso. Isso. Nossa, eu sei que esse pOH bagunça a cabeça de vocês, mas a escala de pH, quanto mais maior que 7, é básico. E aí, pessoal, deixa eu ver, só um minutinho aqui. A acidez elevada do solo dos cerrados prejudica a agricultura. Dispondo-se das seguintes substâncias: CaSO4, NH4NO3 e CaCO3, qual a finalidade única, com a finalidade única de corrigir a acidez do solo, qual substância seria indicada e por quê? E para descobrir isso, pessoal, ambos são sais. Você tem que descobrir se eles são sais ácidos, básicos ou neutros. Como vocês não têm aqui os Ks e Ks B, vocês vão ter que descobrir e lembrar de qual ácido eles vêm. Eu estou treinando vocês para isso ficar bem fixo na cabeça de vocês, tá? Aí vocês vão separar. A primeira parte vem do sal, vem do ácido. A primeira parte vem da base, eles têm a parte positiva. E a segunda parte é a parte negativa que vem do ácido. O cálcio, isso aí é complicadinho de guardar de cabeça, mas vocês usam a tabela periódica. Na família 1 e 2, pessoal, todos os metais da família 1 têm NOx mais 1 e todos da família 2 mais 2. Se o cálcio aqui é mais 2, qual tem que ser a carga do SO4? Menos 2. Exato, 2 menos, tem que trocar, né? Aqui, ó, esse cara é chamado amônio, ele tem uma carga positiva. O NO3 tem que ter uma carga negativa. O cálcio, como eu já falei, tem que ser 2 mais, então o CO3 tem que ser 2 menos. Aqui, pessoal, se o cálcio vem da base e ele tem duas cargas positivas, quantas hidroxilas ele tem que ter?
Isso aí, 2. Cada hidroxila tem uma carga negativa. E eu preciso de 2 para neutralizar. Esse cara, ele tem 2 cargas negativas. O ácido que deu origem para ele tinha quantos hidrogênios? 2 também. Aí o seguinte, NH4 tem uma carga positiva, ele veio de uma base com uma hidroxila. O NO3, uma carga negativa, veio de um ácido que tinha um hidrogênio. Esse cara aqui, ele veio de a gente acabou de fazer lá no começo, só repetir. Hidróxido de cálcio. Lembra que eu ensinei vocês a fazer bomba de cal ano passado? Então. Claro. Seguinte. Aí o seguinte, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Ele quer corrigir a acidez do solo. E ele fala que o solo é muito ácido. Se o solo é muito ácido e ele quer corrigir a acidez, tem que colocar um sal ácido ou um sal básico? Básico. Básico. Tá muito ácido, vamos colocar uma base. Qual deles é um sal básico aqui, pessoal? Aqui é 3 na 4. Você tem que olhar o seguinte. Esse daqui, ele vem de uma base forte e de um ácido forte. Então, ele é neutro. Esse daqui, ele vem de uma base fraca e de um ácido forte. Então, ele é ácido. Base fraca, ácido forte, ele é um ácido. Por causa da base. Base fraca gera um sal ácido. E aqui, pessoal, ele vem de uma base forte e um ácido fraco. Se o ácido é fraco, ele vai gerar um sal básico. Eu passei para vocês uma tabelinha que mostra isso, tá? E aí a gente revisa ano que vem. Então aqui, ó, esse daqui é um ácido fraco. Então vai gerar um sal básico. Tá bom? Então qual deles que eu vou usar? Carbonato de cálcio. Que é o que a gente usa na prática. Eu digo gente porque meu pai mora no sítio até hoje, né? E para quem tem horta, coisa assim, usa carbonato de cálcio. Esse daqui, que é o calcário. Ou quem tem galinhas em casa, ou quem come ovos, joga casca de ovo. Já é um começo. Casca de ovo é formado, entre outras coisas, carbonato de cálcio. Esse daqui, esse último. E ele ajuda a corrigir o pH do solo. Meus queridos, vocês são pessoas muito atarefados. Não quero tomar mais o tempo de vocês, tá? Agradeço pela presença de vocês, todos aqui, tá bom? Agradeço de coração a todos vocês. Quinta-feira, pessoal, a gente começa. E assim, vou fazer um apelo para vocês. Quinta-feira, a gente vai trabalhar NOx. Galera, assistam quinta-feira a aula. Porque eu vou dizer uma coisa, assim, o próximo conteúdo, ele é somatório. Não tem outra palavra melhor, mas assim, é como se fosse somando. Se perder o começo, vai complicar demais a vida de vocês, tá bom? Eu vou fazer um apelo no grupo lá, porque isso é papo sério. A gente vai trabalhar NOx, e aí se perder o conceito de NOx, vai atrapalhar a vida de vocês o resto do bimestre, tá bom? Beleza, pessoal? Eu vou ensinar para vocês a lógica do funcionamento das pilhas de baterias. Tá bom? Como que funciona? Vou mostrar para vocês como recarregar, né, rapidamente. Você precisa usar uma pilha e parou de funcionar. Como que a gente pode recarregar ela de maneira rápida? Pode falar, Everaldo. Nada. Estou brincando. Minha mãe coloca no fogo. Espaço aqui. No fogo? Sério? Esquenta ela. Não é muito recomendável isso, mas tem Nicole, outras eu acho que maneiras. explode se você colocar no fogo, Nicole. Esquenta muito. Assim, Meu pai coloca, meu pai esquenta. Depende do quanto você Esquenta aquece. na mão, tipo, não, coloca por cima só assim, fogo, só pra aquecer. Mas assim, né? Tem que tomar cuidado com isso. Tem outra maneira. Nicole, Tem outra sua maneira. mãe vai morrer explodida por uma bateria, Nicole. É meu pai, minha mãe não. Meu Deus, o O teu pai pode ser, ainda não tem coordenador. problema. A mãe não dá. Galerinha, se cuide, enxugue essa cabecinha.
Obrigado pela presença de cada um de vocês, alguns menos quietos. Gosto da turma. Pena que a gente não pode estar em sala, né? E essa última parte aqui, ó, quero ver se a gente... Ano que vem, dependendo como se a gente tiver laboratório com reagente e tal, talvez a gente faça essa revisões só em aulas de laboratório, uma dessas. Eu quero planejar um negócio bacana. Combinado? Gostei. Tchau, tchau. Ótima semana para vocês. Nos vemos quinta-feira, nesse mesmo local. Beleza. Tchau, tchau. 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 Até sei lá quando. Ui, quanto drama.